A joalheira curandeira Syrinx salva um lorde vingativo ferido, sem saber que à noite ele se torna o lobo do império. Em um instante, ela deixa de ser uma boa samaritana para virar cúmplice de uma conspiração caçada pelo templo e pelo próprio homem que salvou. A pedra mágica em suas mãos pode salvá-la ou levá-la à morte. Quem vai trair primeiro? Inscreva-se agora para não perder a continuação. Deixe um like pelo meu esforço, isso me motive a criar mais vídeos. Em uma noite escura, 2 homens bateram nas casas e pediram ajuda. Mas ninguém abriu a porta, eles se agarraram uns aos outros e não sabiam o que fazer em seguida. A garota ajustou sua capa e ficou muito irritada. Ela parou não muito longe de onde os homens estavam e perguntou o que estava acontecendo dessa vez. Há 2 ou 3 absurdos inevitáveis na vida, um dos quais é encontrar-se no mundo de um romance em que ela reencarnou. Mas isso não a incomodou nem um pouco, pois ela se acostumou rapidamente com o novo mundo. Um homem estava sentado ao lado de seu companheiro, que estava deitado no chão, e ele próprio estava olhando pela porta. Syrinx estava furiosa e queria ir em direção a eles, pois percebeu que eles não iriam embora. Um homem se aproximou dela. Era seu vizinho Andrew, e ele perguntou qual era o homem em questão. Uma vez, a garota prestou os primeiros socorros a uma mulher que estava doente, e então tudo começou. A mulher se recuperou rapidamente, e as pessoas doentes foram atraídas para sua casa. Felizmente, após seu isolamento, a visitação da menina foi muito menor. Ela estava muito irritada, porque sua profissão não era curandeira, mas joalheira. Ela mantinha uma loja na parte oeste de Crixus, a capital do Império, e o centro de jogos de azar e leilões. Ela é uma joalheira ilegal que ganha um bom dinheiro nesse bairro sujo. Um vizinho perguntou, com uma risada, por que ela não se tornou uma curandeira, já que poderia ter ficado rica por conta própria. A garota perdeu a paciência, ficou muito brava e gritou que poderia ser executada por isso. Em um mundo onde a magia e os espíritos reinam, os curandeiros são raros, e Syrinx era um deles. Todos com força especial eram obrigados a se registrar no templo, e uma licença era necessária para operar. É ilegal tratar sem uma licença, e o cão do templo Marquis Forsetti é punido por isso. A punição padrão é cortar os membros e, em casos graves, a cabeça. Ela já tinha um trabalho a fazer e um negócio a administrar. O homem levantou as mãos e ficou muito bonito quando fez isso. Ele apontou para os rapazes que estavam esperando por ela e ela decidiu ajudá-los. Ele riu e a elogiou, e a garota ficou confusa. O rapaz estava sentado no chão, perto da porta, e ao ouvir a voz dela, imediatamente virou a cabeça em sua direção. Andrew ficou rindo, mas depois se lembrou de que tinha um trabalho a fazer e, como uma bala, saiu correndo. Ela olhou para ele e ficou com raiva, e naquele momento, um garoto estava correndo em sua direção. Um rapaz correu até ela e perguntou se ela era a dona da casa, e a moça ficou olhando para ele. O garoto não queria dizer seu nome verdadeiro, então disse que seu nome era Nonami. Ela ficou muito intrigada e se perguntou por que ele usava esse apelido. Nunen apontou para o homem que estava deitado imóvel na entrada da casa de Syrinx e disse que o deixaria com ela. Ela não tratava apenas de doenças, embora seus clientes fossem respeitados. Mas quem era ele? Nunen saiu correndo, e ela ficou perplexa, sem saber o que fazer. Mas ela não sabia o que fazer porque não sabia quem era esse homem, ou se ele era influente. A garota ficou furiosa, pois por que deveria ser ela a cuidar dele como paciente? Syrinx suspirou pesadamente e foi em direção à casa e ao local onde o homem estava deitado. Cheguei mais perto e vi que o homem tinha um ferimento profundo no peito. Ela olhou para ele e não sabia o que fazer com ele em seguida. A menina se agachou no chão e não sabia como carregá-lo até sua casa. A garota acendeu um fósforo e acendeu a lâmpada, pois já estava escuro. Syrinx pegou a lâmpada e a levantou. Ela percebeu que ele estava gravemente ferido e se perguntou o que havia acontecido. A garota lentamente desviou o olhar para ele, imaginando o que fazer em seguida. Assim que ela iluminou seu rosto com a luz, ficou horrorizada com a visão dele. Ela não entendia por que ele era tão bonito e tinha uma cor de cabelo muito bonita. Ela reconheceu em Heimdall o filho de Pergo, o herói e antagonista do romance. O homem abriu os olhos e a garota estremeceu de surpresa. Ele estava sussurrando algo, mas ela não conseguia entender nada porque ele estava falando muito baixo. O rapaz puxou a mão em direção ao braço dela, e ela, surpresa, puxou o braço e pisou no braço dele com o pé. Ela gritou, e o cara olhou friamente para ela com seus olhos vermelhos. Heimdall sorriu lentamente e não tirou os olhos de Syrinx, que estava sentada à sua frente. A garota ainda estava sentada no chão, olhando para ele, e seu pé ainda estava em seu braço.
O romance era incomum nas duas primeiras partes, mudando os personagens principais e o gênero. Na primeira parte, a heroína vive com seu harém, mas é morta repentinamente em um acidente. Na segunda parte, uma prima assume a liderança, mas o enredo rapidamente se reduz a seus romances emaranhados. Apenas Heimdall Vespergo permaneceu fora de seu alcance, sem intimidade ou reconhecimento. Ele a odiava com uma paixão dolorosa, exclamando: Frey, sua morte é a única coisa que me mantém neste mundo. Suas famílias transmitiram ódio por séculos, e os pais da heroína, para vingar seus ancestrais, sequestraram os irmãos de Heimdall. E termina com a morte de um irmão. Ele foi então vendido no mercado de escravos, onde foi comprado mais tarde. O cara viu muita violência em sua infância. Sua infância não foi feliz. Esse garoto está tão quebrado que acaba crescendo e se tornando a personificação da vingança, e o principal objeto da vingança, o protagonista, Frey. Ele é firme, astuto e implacável, torturando a heroína com fria determinação, tornando-se a sombra de seu medo, seu principal inimigo. A garota apertou os olhos e olhou para ele com interesse. E Heimdall não conseguia parar de olhar para ela e sorrir. Ela não sabia quais eram as expressões faciais dele. Mas no momento em que ele fechou os olhos, ela pensou que o cara tinha desmaiado. A garota desmaiou, colocou a mão sobre o coração e começou a respirar pesadamente. De acordo com o que diz o romance, é melhor não cruzar com ele. A garota olhou com raiva na direção para onde Nonami havia fugido. Ela começou a olhar para o rapaz e ficou impressionada com o fato de ele ser tão bonito. Mas Heimdall pode ser um dos 5 senhores feudais que governam essa área. Mentor e Heimdall representam uma ameaça, pois seus laços com pessoas perigosas têm um motivo. Ela olhou para ele uma última vez e decidiu que o deixaria aqui. A garota olhou para ele, ficou com raiva de si mesma e jogou o cobertor sobre ele. Ela estava prestes a sair depois de cobri-lo, porque era melhor não cruzar com ele à noite. Ela decidiu que veria o que fazer pela manhã. De manhã, ela foi buscar Andrew para ajudá-la a carregar o menino para dentro de casa. O vizinho estava amassando os ombros e estava muito cansado, e a moça olhava com raiva para o paciente. Heimdall ainda estava inconsciente e deitado coberto no sofá. Foi a primeira vez que a garota viu um homem maior do que o comerciante. Ela prendeu o cabelo e decidiu começar a trabalhar. Comecei a examiná-lo imediatamente e percebi que o homem ainda estava vivo. Andrew pegou seu sanduíche, foi até a Syrinx e lhe fez uma pergunta. O homem disse com um sorriso que ela poderia se casar e não precisar trabalhar. Mas eram todas mulheres, e ela começou a listar quem tinha com um sorriso. Syrinx disse sarcasticamente que, infelizmente, elas gostam de homens, e o vizinho ficou perplexo. A moça continuou a examinar o paciente, e o homem engasgou com a comida. Ele decidiu provocá-la, e disse-lhe que agora ela tinha um paciente do sexo masculino, e que tinha uma chance. Ele chamou a garota, e ela se virou para ele e perguntou o que mais. Andrew desejou-lhe sorte, e disse-lhe para ter cuidado, e a garota sorriu para ele. Ela lhe agradeceu e voltou ao paciente para examiná-lo melhor. A garota colocou as mãos ao lado do corpo e começou a pensar no que deveria fazer com ele. Ela não sabia o que fazer porque precisava tirar a roupa dele e se ele tivesse uma faca. Assim que a garota ouviu os suspiros do paciente, ela desviou o olhar para ele. Heimdall pediu seus óculos e os colocou, corrigindo-os, e ela manteve o olhar fixo nele. Ele se levantou e se sentou no sofá, olhou para a garota e perguntou quem ela era. Ela decidiu que responderia gentilmente para evitar conflitos. Depois que ela disse isso, foi como se ele não estivesse em si e a atacou. A garota se explicou para acalmá-lo, mas sua voz tremia. Heimdall deu um pulo e se afastou dela, corando como um tomate, e Syrinx simplesmente acenou com as mãos. O sujeito cerrou as mãos, cerrou os punhos e respirou com dificuldade. Ele começou a se desculpar pelo incômodo que havia causado a eles. Mas Syrinx olhou para ele com doçura e perguntou: "Trate." Ele olhou para ela e a garota disse que precisava curá-lo. O rapaz corou novamente depois que ela pediu que ele se despisse. Heimdall desviou o olhar e não conseguiu dizer nada a ela, e a garota apenas o encarou. Ele começou a se despir lentamente, e Syrinx ficou surpresa por ele estar ouvindo cada palavra dela. Ela estava sendo muito simpática, mas sua mente estava acelerada. O rapaz desviou o olhar para ela e a garota ficou olhando em silêncio. Heimdall tirou a camisa, seu corpo era muito atlético e bonito. A Syrinx queria ficar longe dele o tempo todo só por causa de seu lado sombrio. Ela perguntou se poderia examiná-lo, e os pensamentos em sua cabeça estavam cheios de outras coisas.
A moça começou a examinar o paciente e ele levantou as mãos e ficou observando-a. Ela contemplou o corpo musculoso e esbelto dele. A garota se pegou querendo tocar o corpo dele, mas seus pensamentos foram interrompidos por um homem que estava muito nervoso. Ele se afastou dela e disse que ela estava muito perto. Ela semicerrou os olhos e perguntou se isso não era normal para um médico. Heimdall estava muito abatido e Syrinx riu, mas cobriu a boca com a mão. Ela olhou atentamente para os olhos dele, que tinham a cor de uma joia. O cara parece um gatinho que estava muito assustado. Ela percebeu que ele era duas pessoas diferentes de dia e de noite. O rapaz olhou para ela e perguntou o que ela queria, e a moça perguntou se poderia ajudá-lo. Ele corou, não sabia o que dizer e ficou olhando para ela. O rapaz gritou o que ela estava dizendo e a moça explicou calmamente. Ele cobriu o rosto com a mão e pediu desculpas. Heimdall não estava se sentindo bem, e Syrinx tirou uma pedra de sua bolsa. A garota o avisou que ele teria que ser paciente. Ele não percebeu o que estava prestes a acontecer e a garota pediu que ele não chorasse. Durante o tempo em que estiveram juntos, ela notou que ele tinha um temperamento irritadiço. O rapaz pediu que ela não risse dele, e a moça disse calmamente que não havia problema. Ela começou a examiná-lo e a tocá-lo, e ele a observou em silêncio. A garota se distraiu e começou a murmurar algo para si mesma. De suas mãos saiu uma luz brilhante que começou a iluminar toda a sala. E naquele instante, seu ferimento começou a se curar sozinho. Heimdall não conseguia tirar os olhos das mãos dela. O ferimento estava completamente curado, e ele olhou para seu corpo e ficou surpreso. Ela suspirou pesadamente e ajustou a camiseta. Ele perguntou se ela era uma curandeira, e a garota explicou que não era e que não era legal fazer isso. Ela pediu que ele não contasse nada a ninguém, e seu tratamento exigiu muita mania. A garota explicou que se alguém descobrisse, ela seria morta. Ela sorriu com muita doçura e explicou que nem mesmo ele escaparia da punição. O cara disse que não tinha intenção de contar a ele sobre isso. E a garota também pediu que ele não contasse ao Marquês ainda. Ela se levantou da cadeira e disse que agora precisamos examinar as costas dele. Ela se sentou no banco de trás e o rapaz se curvou para deixá-la confortável. Disciplina e Altar representa um grupo que luta contra a violação das regras. E o chefe desse templo é a família do Marquês Forseti. A família principal é o paladino Yuvan Forseti, apelidado de Herói no Império. Quanto ao próprio Yuvan Forseti, sua obsessão pelo protagonista da primeira parte se estendeu ao protagonista da segunda parte com a ajuda das habilidades de cura de Frey. O segundo ganhou o poderoso poder de cura dos poderes de cura. Em outras palavras, o poder de cura despertou o interesse dos homens. Embora pudesse curar as pessoas, ela não estava particularmente feliz com esse poder. A garota os cura extraindo magia das gemas, mas esse método é muito raro. Syrinx lhe deu um leve tapa nas costas e disse que estava pronto, que ele estava saudável. Ele começou a se vestir e abotoou a camisa. E ela não conseguia desviar o olhar, pois estava interessada em observá-lo. Ela perguntou se havia algo mais o incomodando, ao que ele respondeu que estava tudo bem. A garota se dirigiu à saída, abriu a porta e indicou com a mão que ele poderia sair. Ele começou a balançar a cabeça e a dizer que deveria agradecê-la primeiro. A moça começou a empurrá-lo em direção à saída e disse que não deveria, mas o rapaz queria se despedir. A Syrinx o empurrou para fora e o cara não sabia o que fazer. Ela fechou a porta na frente dele e se despediu, enquanto Heimdall permanecia em frente à porta. A Syrinx parou na entrada, deu um suspiro de alívio e sorriu. Ela estava feliz por ter terminado com eles. Ela achava que sim, porque não é tão simples assim. Alguns dias depois, ela o encontrou novamente. Era uma noite escura quando ele não era ele mesmo. Infelizmente, a segunda reunião também foi realizada à noite. Naquela noite, ela estava voltando de uma pesada viagem de negócios. E no caminho para casa, alguém respondeu a ela, um homem que estava parado na frente dela. Havia um ladrão-mestre na guilda dos assassinos, esperando que ela pegasse o dinheiro. A Syrinx ficou na frente dele e estava um pouco nervosa. Ele tentou enganá-la uma vez, mas não deu certo. Então ele quer se vingar. O homem se aproximou e perguntou se ela podia ouvi-lo, e ela ficou intrigada. Ele perguntou como ela podia se comportar daquela maneira na frente de um homem. A garota ficou surpresa, pois nunca tinha visto um homem nele antes. A Syrinx decidiu não ceder a ele, porque não queria deixar sua casa. Ele se aproximou e estava muito irritado, mas ela nem se contorceu. A garota estava segurando uma pedra de mana, e esse homem havia esperado deliberadamente por esse dia. Mas ela não tinha medo dele. Estava se divertindo com o fato de ele achar que ela dependeria de um guarda. A garota sorriu
e seus olhos brilharam em um tom violeta intenso. Ela começou a insultá-lo e ele ficou chocado com a insolência dela. Ele começou a ameaçá-la, mas a garota apenas coçou a orelha preguiçosamente. Syrinx decidiu colocar mais óleo no fogo e começou a rir dele, dizendo que ele estava abaixo dela. Ela levou o dedo à cabeça e perguntou se o cérebro dele também era pequeno. Naquele instante, ele perdeu a paciência e puxou a mão em direção a ela. Mas alguém agarrou Syrinx bem a tempo e a puxou em sua direção, e o homem errou. Ela não estava esperando por isso, e assim que quis olhar para o seu salvador, ele começou a falar. Syrinx o reconheceu, pois era Heimdall, mas não entendia o que ele estava fazendo aqui. Naquele instante, ele foi atacado por aquele ladrão, e enquanto agitava os braços, perguntou quem ele era. O ladrão queria atacar o homem novamente, mas se afastou a tempo. Iotó caiu no chão e ele apenas sorriu ao vê-lo. O sujeito sacou uma pequena adaga e ficou surpreso por não o conhecer. E ele jogou um punhal em sua mão e disse que não precisava saber. O cara ajeitou o cabelo e se virou para a garota. Ele olhou para ela com seus olhos escarlates e simplesmente disse olá. Heimdall tirou os óculos e começou a caminhar em direção a Syrinx. Ele passou por cima do ladrão e foi direto para a garota. O cara estava muito próximo e percebeu que ela o conhecia e, portanto, devia saber por que ele tinha vindo para esse beco. Ele disse que se ela contasse o que aconteceu, ele não a mataria. A Syrinx percebeu que mentir para ele era perigoso. Em vez de olhos azuis inocentes, olhos vermelhos desconhecidos a encaravam. Ela percebeu que estava em um grande problema e pensou na coisa certa a fazer. A garota se lembrou de um momento do livro. Esse homem que estava diante dela era um homem. A garota percebeu que, se ficasse em silêncio por muito tempo, não adiantaria nada. Heimdall o avisou imediatamente para não mentir para ele, e Syrinx não sabia o que fazer. O rapaz sacou o punhal e a garota ficou muito tensa. Mas isso não foi concedido a ela, pois ele sentiu a arma que atirou no ladrão vindo por trás dele. O cara o serviu e a garota ficou assustada. O ladrão se levantou com a ajuda de seu assistente e eles olharam para a amigo da garota e para Heimdall. O ladrão ficou muito irritado e disse que não se deixaria humilhar. Ele começou a gritar com a garota e ela não percebeu do que já era culpada. O ladrão disse que não estava perguntando por ela e a garota não conseguia se lembrar exatamente do motivo. Syrinx apontou o dedo para Heimdall e disse que foi ele quem bateu nele, não ela. O ladrão começou a culpá-la por isso e ela o olhou como se ele fosse um idiota. A Thief continuou dizendo que a culpa era dela e a Syrinx disse que ela não havia feito nada contra ele. A garota apontou o dedo para ele e disse que não o tocaria mesmo que ele pedisse. O ladrão não entendeu e a garota sorriu e disse que ele era uma aberração. Heimdall olhou para Syrinx e sorriu com sua coragem ou imprudência. Ela disse que é uma esteta e que só gosta de homens bonitos e que ele não é esse tipo de homem. O ladrão ficou muito irritado e começou a gritar com ela para que se calasse. Mas Syrinx não pensou em parar e continuou a bater nele. Ela me contou o que seu pessoal estava dizendo sobre ele. O ladrão ficou furioso e disse ao homem que o deixasse ir embora. A garota bateu palmas e disse: "Deixe-os ir enquanto podem." A Syrinx desviou o olhar e começou a pensar no que fazer com ele. Ela perguntou ao Shi se ele queria que esse momento fosse bom o suficiente. O ladrão começou a ameaçá-la e disse que se vingaria dela por todas as palavras. Mas a garota não teve medo e disse que se ele vivesse para ver aquele momento. Ela congelou em um estupor e ficou com a boca aberta. A garota sentiu o olhar dele e se virou. E ele disse com um sorriso nos ouvidos que ela tinha sangue frio. Ela inchou as bochechas e não sabia o que dizer a ele. Depois de alguns minutos, eles estavam sozinhos, e se ele quisesse matá-la, não haveria ninguém para ajudá-la. Ele segurava uma faca na mão e perguntou sobre o relacionamento dela com aquele homem. A garota estava muito assustada, mas ainda assim começou a responder. Ele perguntou se tinha conseguido, e ela disse que dava para perceber. Ela percebeu que ele poderia matá-la sem pensar duas vezes, por isso precisava ser muito cuidadosa. O cara colocou a faca em sua garganta e ordenou que ela continuasse a respondê-lo da mesma forma. Ela ficou imóvel, e ele ficou um pouco surpreso, mas não demonstrou. Ele se inclinou para ela e sussurrou algo em seu ouvido que causou arrepios em sua pele. Ela começou a se fazer de desentendida, fingindo que não sabia do que estava falando. A Syrinx cerrou o punho e ele continuou a perguntar como ela o conhecia. Heimdall vivia fugindo e raramente encontrava alguém. Por isso, estava seriamente interessado em saber como ela o reconhecia. O cara disse que eles teriam uma longa conversa. Eles foram até a casa e ela lhe contou tudo. Ele ficou surpreso e ela percebeu que estava em uma situação difícil.
Heimdall amarrou Syrinx para que ela não escapasse. O jovem coçou o queixo e finalmente se deu conta do que se tratava e de como as coisas eram. Syrinx disse que era uma ajuda, mas Heimdall apenas sorriu e acrescentou que adorava a dor. Ela sorriu lentamente, embora por dentro ainda estivesse tremendo de tensão. Com um leve sorriso, ela disse que não era necessário agradecer. Ele a estava observando atentamente e parecia gostar disso. Tai explicou a ele que essa era a norma para se viver aqui. Ela o conhecia, então não ficou surpresa. A garota levantou as mãos e perguntou se ele poderia desamarrá-la. Ele ficou intrigado com o fato de ela estar falando com ele de forma bastante calma. O homem olhou para ela e começou a se aproximar. Ele começou a se aproximar da garota amarrada, que estava ficando muito tensa. Ele se inclinou em direção a ela e olhou em seus olhos assustados. Ela abaixou a cabeça e apenas o contemplou. As personalidades não tinham lembranças uma da outra. Ele manteve o olhar fixo nela, enquanto ela olhava apenas para seus olhos. Ela não sabia como tinha se metido em tal confusão. Ela percebeu que ele estava interessado em algo, mas não sabia o que era. Ele percebeu que ela era uma curandeira ilegal, e ela ficou tensa com suas palavras. Ela começou a chorar e a gritar para que ele não fizesse nada. Ele começou a cortar as mãos, e com um sorriso, perguntou se ela poderia curá-lo. Ela sorriu nervosa e achou que ele estava louco. Percebeu que ele queria que ela provasse suas palavras. Decidi deixar que fosse dele. Avisado de que suas habilidades eram caras, ele perguntou por que ela ajudava. Ela disse que ele não estava agindo assim, e ele se perguntou o que aquele cara do dia já havia dito a ela. Ela disse que sim, e ele sorriu e disse que era verdade. Ela pegou a mão dele e examinou o ferimento, pois não gostava de olhar para sangue. Ela começou a conjurar, o que era muito ruim para ela, pois a magia exigia muito de sua força. Ele ficou encantado com a magia dela e considerou sua mão. Ela se ajoelhou e o observou. Ele se ajoelhou e pediu desculpas por seu comportamento. Ele disse que ela era a primeira a fazer tudo com calma, enquanto estava sendo ameaçada, e ela respondeu que havia uma primeira vez para tudo. Ele ficou encantado com ela, pois foi a primeira pessoa a falar calmamente com ele. Ele começou a pensar em voz alta e percebeu que ela era a primeira pessoa que ele não havia matado imediatamente. Ele a observava e queria saber o que ela pensava sobre isso. Ela disse sem rodeios que não sabia, percebendo que mentir só arruinaria tudo. Decidi contar-lhe tudo e disse-lhe que ele não parecia ser do tipo que questionaria. Gentilmente, ela desamarrou suas mãos e tinha mais uma coisa a acrescentar. Quando terminei, mostrei-lhe minhas mãos e ele ficou surpreso. Ela apontou as mãos para ele e liberou uma bola de magia. Ele estava muito irritado e olhou para ela com um olhar assassino. Ela lançou um feitiço e ergueu a mão. O homem estava de joelhos e muito nervoso. A garota pegou o punhal de suas mãos e sorriu. Ele ficou surpreso e ela se levantou com um sorriso malicioso. A garota olhou para o homem e sorriu, vendo-o confuso. A magia o havia mantido no lugar, e agora a garota estava pronta para amarrar seu prisioneiro. O homem olhou para ela como se ela fosse uma presa, sem perceber o que havia acontecido. A garota se sentou com um sorriso e começou a amarrar as mãos, dizendo-me que ela curava mais do que apenas pessoas. Ela se aproximou mais do rosto dele, e ele observou e sorriu. Ele manteve seus olhos nela como se estivesse perseguindo uma presa. A garota sorriu e disse que esperava que o homem não tivesse se ofendido. O homem perguntou calmamente o que ele planejava fazer com ele. Ela se perguntou o que realmente fazer com o prisioneiro. A moça decidiu deixá-lo ir, mas foi só à tarde que o homem ficou chocado. Ela se sentou ao lado dela e explicou a condição. O homem sorriu, abaixou a cabeça e ficou imaginando o que aconteceria em seguida. Com um sorriso, ela respondeu que ela mesma estava correndo perigo. A garota sorriu calmamente e prometeu que o feitiço duraria 1 mês. Ela olhou para ele com um sorriso e viu a concordância. O homem permaneceu calmo, sem desviar o olhar. O olhar se tornou uma confissão frenética de egoísmo. A garota respondeu que a vida era preciosa para ela e que faria qualquer coisa por ela. Baixando o olhar para o peito dele, a garota sorriu e uma ideia surgiu em sua cabeça. Ele ficou olhando com incompreensão, mas não se preocupou muito. Lembrou-se do feitiço e perguntou como era o som. A garota o pronunciou novamente. Explicou o significado de sentar. O homem sorriu de volta. Ela acenou com a mão e disse boa noite, chamando-o de cãozinho. Pela manhã, a moça veio desamarrar o prisioneiro. O homem ficou assustado e envergonhado, e a garota se sentiu desconfortável. Vê-lo dormindo foi muito bom. Ela ficou olhando, sem querer acordá-la, mas o homem imediatamente sentiu o olhar. Ele parecia sonolento, sem se dar conta de onde estava. Ficou surpreso ao ver a garota,
pois não esperava encontrá-la aqui. Comecei a procurar óculos e não conseguia enxergar nada sem eles. Ela os tirou do bolso e os colocou com cuidado. Ela sorriu e o homem sentiu vergonha. Ele estava com medo de ter feito algo ruim para ela. A garota pensou no que dizer. O homem já estava muito nervoso. Ela brincou com ele, observando as reações. De repente, o homem disse calmamente que ela o estava assediando. Ele quase desmaiou de horror. Ele caiu de joelhos, muito assustado, e não sabia o que fazer. A garota ficou surpresa com as lágrimas dele, percebendo que havia falado demais. Aos olhos dela, ele parecia doce e tímido. Ele não conseguiu conter as lágrimas, e ela se sentiu culpada. Ele repetiu que assumiria a responsabilidade. Ela não entendeu suas palavras, apenas ficou olhando. O homem gritou sua vontade de responder, e a garota não entendeu. Ela se sentou e ficou observando, sem saber o que fazer. Perguntado sobre como ele assumiria a responsabilidade, ele corou e desviou o olhar. A garota entendeu e disse: "Você não precisa", mas o homem não entendeu. Ele ficou surpreso, e ela admitiu que era uma piada. Ela não acreditava que era a mesma pessoa, e perguntou por que ela o havia amarrado. Ela apoiou a cabeça para trás com a mão e sorriu maliciosamente. Quando disse que ele a ameaçou, o homem ficou chocado e confuso. Ele mordeu o lábio nervosamente, sem saber o que dizer. Perguntou calmamente se estava doendo. A garota respondeu que ele tinha um punhal, mas que tinha dado certo. Há 3 categorias que devem ter cuidado com os becos: idosos, mulheres e crianças. Eles têm seus próprios benefícios para viver aqui. O homem estava olhando para a garota atentamente, mas ela não entendeu o olhar. De repente, ele perguntou se ela poderia ajudá-lo. Ela estava em choque e não sabia o que esperar. Ele explicou que fica horrível à noite e precisa de ajuda. Implorei por ajuda, mas ela me pediu para me acalmar primeiro. Ajeitando a camisa, ela disse que não queria se intrometer, apontando o dedo, dizendo que não queria ter nada a ver com ele. Ele parecia perturbado, precisando de apoio. Decidiu contar tudo e a garota fingiu não saber. Ele explicou com calma, e ela ouviu atentamente. Começou a revelar um segredo que ela já conhecia. Ela sabia de tudo, mas queria ouvir pessoalmente. Ele narrou e ela ouviu atentamente. Fazendo uma demonstração de ignorância, perguntei se estava relacionado ao dia de sua cura. Demonstrou interesse em tudo. Ele abaixou a cabeça, exalou pesadamente e começou a explicar. Ela apontou um dedo para ele e ele ficou olhando, sem piscar. Pediu que eu parasse e ficasse quieto. Não queria piorar as coisas e me pediu para não contar. Ele corou e abaixou a cabeça. Perguntou por que ela não gostava tanto dele. Comecei a perguntar, mas ela não entendia. Mas, aos olhos dela, ele parecia um hamster fofo. Ele estava triste, mas não achava que era tão ruim assim. Gritou que não era tão ruim quanto parecia. Ela observou, sem entender suas palavras. Eu não entendia por que ele estava corando. Ela se perguntou o que o homem estava pensando. Ele pediu desculpas sinceras, e ela percebeu que havia dito a coisa errada. Inclinou-se para mais perto e perguntou se ela poderia se curar novamente se voltasse. Prometendo pagar a qualquer custo, a garota hesitou no que dizer. Gentilmente, ela cobriu a boca dele com a mão. Avisei-o para não falar tão descuidadamente, mas o homem não entendeu a dica. Expliquei que tinha de tomar cuidado nos becos. Deslizando o dedo pelo peito dele, o homem quase se chocou. Passando o dedo dela pelo peito dele, ele congelou, sem saber o que fazer. Com muito cuidado e delicadeza, ela passou o dedo pelo peito dele, olhando para o rosto inocente do homem. O homem ficou chocado com as palavras dela e com o fato de a garota estar tocando seu corpo. A garota perguntou com um sorriso se ele queria retribuir com seu corpo. O homem se arrastou para longe dela, começou a gaguejar e ficou todo vermelho. A garota sorriu e disse que realmente não acreditava, e o homem ficou chocado. Ele queria dizer algo, mas estava tão chocado que apenas cobriu o rosto com a mão. A garota disse que há muitas coisas ruins acontecendo na vizinhança. Ela percebeu que ninguém aqui se comportaria inocentemente com um homem. A garota bateu palmas e disse que faria o que ele pedia. O homem olhou para ela e mordeu o lábio. Ele não percebeu nada, abaixou a mão e ficou chocado. Ele não sabia o que a garota queria dizer e ela apenas sorriu para ele. A garota acenou com a cabeça, dizendo que continuaria a tratá-lo, e o homem ficou muito emocionado. Na verdade, a garota tem um objetivo importante para ela: encontrar uma pedra preciosa especial, e todo o resto não é importante. Quando o personagem principal está no palco, os personagens secundários podem facilmente passar despercebidos. O homem sorriu, ajeitou os óculos e ficou muito feliz por ela ter concordado. A garota decidiu ajudá-lo por um tempo.
Ela disse que não gosta de olhar para sangue. Logo, o homem esquecerá o que a garota fez por ele após um evento horrível. Afinal, não demorará muito para que ele se torne o principal antagonista. O homem lhe agradeceu e a garota sorriu docemente. Ela balançou o dedo e disse que não seria gratuito de qualquer maneira. A garota olhou para ele com um sorriso e o homem não sabia o que responder. Ele imediatamente perguntou o que a garota queria como pagamento pelo tratamento. Ela apertou os olhos e perguntou com um sorriso o que ele poderia lhe dar. O homem corrigiu seus óculos e disse que não era estúpido. Ele começou a listar o que podia e o que tinha, e a garota apenas acenou com a cabeça, ouvindo. Ela se apoiou em seu braço e olhou para o homem com um sorriso. A garota pensou no que fazer, já que tudo o que ele listou ela já tinha. Ela também não está interessada em cozinhar, porque tem o Andrew. A garota se levantou do chão e o homem manteve o olhar fixo nela. Ela segurou seu rosto e começou a examiná-lo, e o homem ficou em silêncio. Ele corou muito e desviou o olhar, mas quando voltou a olhá-lo, ficou surpreso. O homem deu um pulo e apontou para a montanha de papéis, e a garota também deu um pulo. Ele apontou para um quadro com muitos papéis, e a garota se virou para olhar. O homem semicerrou os olhos, ponderou e depois disse que havia um erro nos cálculos. Quando ele terminou, a garota ficou chocada com a inteligência dele e ficou calada. Ela perguntou como ele via isso. O homem disse que tinha boa visão, e a garota quis saber por que ele precisava de óculos, mas ficou em silêncio. A garota foi até o quadro e começou a refletir sobre como ele havia descoberto tudo. O homem começou a se aproximar da garota e ela perguntou quando ele percebeu. Ela apertou o papel e tentou não demonstrar irritação. O homem disse que poderia cuidar de tudo. A garota percebeu que isso era uma grande vantagem para ela. Ela fingiu refletir, e o homem ficou esperando uma resposta favorável. Ela inchou as bochechas e olhou para o homem e seus olhos de cachorrinho. Ele pediu para acreditar e disse que trabalharia duro. A garota não se importava, mas o que fazer com ele à noite? O homem disse calmamente que ela poderia simplesmente nocauteá-lo e pronto. Ele começou a listar o que ela poderia usar para nocauteá-lo e a garota ficou chocada. Ela concordou, mas disse que só trataria durante o dia. O homem parecia muito satisfeito e a garota prometeu não machucá-lo. Ela olhou para ele e ficou um pouco nervosa, mas percebeu que ela ainda estaria tratando à noite. A garota olhou para o homem maltratado e sorriu. Ele bufou e disse que era melhor ela não falar com ele com tanto sarcasmo. Ela olhou e viu que ele estava coberto de ferimentos. A garota não entendia como isso havia acontecido com ele. Ela disse que o diarista pediu para ser nocauteado à noite. Ele não entendeu o absurdo, e a garota sorriu e disse que era verdade. Ela acrescentou que eles até escolheram a panela que ele deveria usar. O homem não podia acreditar que havia dito aquilo, e a garota percebeu que não poderia fazer isso de qualquer maneira. Ela perguntou se ele entendia sua condição. O homem tentou se levantar com cuidado, e a garota o observou. Ele manteve o olhar fixo nela. De repente, parecia muito irritado, como se estivesse sendo atacado. A garota sentiu o perigo e ficou um pouco nervosa, mas não demonstrou. Ela observava e não entendia por que ele estava tão irritado. O homem abaixou a cabeça e disse "não" brevemente. Colocando a mão no peito, ele respondeu com um sorriso. Ela ia dizer algo sobre a luz do dia, mas o homem não o deixou concluir o pensamento e disse que durante o dia não tem ideia do que ele faz à noite. Ele olhou para cima e perguntou o que ela sabia, e a garota percebeu que ele a havia pegado. Ela olhou para cima e perguntou como era a aparência de quebrar o pescoço. O homem sorriu, imaginando como ela poderia falar daquele jeito. A garota se sentou e perguntou com raiva se ele sabia que ela havia dormido com ele naquela ocasião. Perguntado se ele percebia que agora estava vivendo em paz por causa dela. Ela coçou a cabeça e exalou pesadamente, sem entender por que ele estava falando tão mal. Ela olhou novamente e viu a expressão nos olhos dele e perguntou por que ele estava olhando como se ela lhe devesse algo. Ela ficou irritada e perguntou por que não podia agradecer. Sacudindo a sujeira dos joelhos, o homem ainda estava observando. Ele cerrou a mandíbula e ficou com raiva dela. A garota se aproximou e o pegou pelo queixo. Ela sorriu e perguntou se ele tinha planos de matá-la. Fingiu que a havia irritado, mas que queria lhe dar uma lição. Ele ainda estava olhando com raiva. Ela percebeu o olhar. A garota sabia que seu braço precisava ser tratado com urgência ou ele ficaria incapacitado. Com cuidado, ela tirou a corda do bolso de trás da calça para amarrá-la. Inclinando-se e pegando a mão dela, o homem não percebeu o que ela ia fazer. Com um sorriso, ela disse docemente, apenas me conectando. Apertou a corda com força e disse que sabia como amarrar animais.
O homem olhou friamente e disse que se ele quisesse morrer, que não parasse. A garota suspirou e revirou os olhos. Começou a se contorcer e a rir. Ela fez olhos de cachorrinho e perguntou docemente: "Você quer me matar?" O homem ficou chocado. Mordendo o lábio e apenas olhando, a garota riu ainda mais. Rastejou para longe dele e começou a repreendê-lo por suas ameaças. O homem permaneceu em silêncio e olhou para o chão, enquanto a garota continuava a zombar. Com um sorriso, ele disse que aparentemente era mais gentil do que ela, e a garota concordou. Ele se aproximou e disse que podia ver em seus olhos que ela queria uma surra. Mas a garota não deu nenhum sinal e disse que ele parecia querer que ela tivesse medo, porque ele era um pervertido. O homem abaixou a cabeça e disse que estava desistindo. A garota colocou a mão sobre a dele e começou a curá-lo com magia. O homem não estava se sentindo bem e permaneceu sentado. Ele perguntou quanto tempo demoraria, e a moça olhou e explicou que o tratamento com pedras era muito longo e doloroso. A garota lhe deu um tapinha no ombro e disse que, se ele fosse paciente, ela lhe daria uma barra de chocolate. Ela continuou a tratar, mas era óbvio que estava muito cansada. O homem estava com dor, cerrou os dentes e ficou calado. Ele mordeu o lábio e se afastou dela. A garota olhou para ele com desconfiança e permaneceu em silêncio. Ela sacou outra joia e começou a repreendê-lo. A garota olhou para os ferimentos dele, percebendo que seu corpo talvez não aguentasse. O homem ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: "Falando por experiência própria?" Mas a garota continuou a se tratar e disse que não se conhecia. Ela olhou para ele e lhe disse para levantar a cabeça, e o homem não entendeu o que ela queria. A moça levantou a cabeça dele para o lado e disse-lhe que seu pescoço precisava ser tratado. Ele suportou toda a dor e não emitiu nenhum som. O homem começou a questionar a garota, mas ela permaneceu em silêncio. Ele se inclinou para Mermaid. A garota, ela não esperava e congelou. A garota fingiu não prestar atenção, e o homem desviou a cabeça da mão dela. Ele olhou e viu o medo dela, e ela apenas o curou ainda mais. A garota fez uma cara séria e disse que não precisava responder. O homem a observou e ela continuou a se curar. Assim que terminou, ela se levantou, pegando suas ferramentas. Ela saiu e o homem ficou sentado e olhou para o chão. A garota foi até a casa dela e quis abrir a porta, mas ela percebeu que não podia simplesmente deixá-lo. Já era o fim do inverno, mas ainda estava frio e, embora ela o tivesse curado, o cansaço e a exaustão não haviam desaparecido. A moça se virou para ele e disse que poderia lhe dar uma opção, e o homem olhou para cima e ouviu. Ela disse com um sorriso. Ele prometeu não fazer mal. O homem não entendeu o que ela estava dizendo e a garota simplesmente disse: "Esqueça o que ela disse." Mas o homem prometeu e pediu para nomear os termos. A garota olhou para ele e disse que não havia condições. O homem olhou e não acreditou que ela estivesse dizendo a verdade. Ela colocou o engradado no chão e foi até ele. A garota apontou um dedo para cima e começou a listar tudo. Mostrou um segundo dedo e o observou com um sorriso. Ela expressou tudo, e o homem ficou observando em silêncio. A garota tirou a pedra do bolso e disse a ele para jurar pela pedra. O homem abaixou a cabeça, expirou e perguntou por que fazer isso. A garota disse o que precisava ser dito, e ele deu as costas e disse que não o faria. Ela suspirou pesadamente, percebendo que isso não ajudaria em nada. Então, decidi fazer as coisas de forma diferente e comecei a dizer o que precisava ser dito, levando a pedra até o homem que a estava olhando atentamente. Ele repetiu para a moça, e ela disse que ele poderia entrar. Mas o homem se perguntava o que aconteceria se ele quebrasse seu voto. A garota apenas disse que o acorrentaria. Acompanhou-me até a casa e me mostrou onde eu deveria ir para a cama. O homem coçou o queixo e perguntou onde ela dormiria. Ela franziu o rosto e disse a ele para ir descansar. O homem se sentou no chão, relaxou e fechou os olhos. Ele abriu os olhos e olhou para a garota que estava à sua frente. Ela passou por mim e disse que não tinha tempo. O dinheiro não vem por si só. O homem inclinou a cabeça e a observou. A moça começou a trabalhar e ele ficou observando até que um convidado chegasse. Era um homem de terno preto, com o rosto escondido por um chapéu. O cliente favorito da garota. Ela conversou docemente com o senhor, e o homem conteve uma risada. Assim que a garota olhou para o homem, ele imediatamente se afastou. O hóspede coçou a barba, satisfeito por ter sido recebido com hospitalidade. Começamos a conversar, com o homem observando atentamente. O convidado tirou uma bolsa do bolso. Entregou-o à garota, que imediatamente o pegou em suas mãos. Ela se perguntou o que havia lá dentro e manteve os olhos na bolsa.
Ela desviou o olhar para as mãos do homem e percebeu que elas estavam tremendo. Perguntou se ela poderia pagar em ouro, como sempre. O homem ajeitou a gravata e perguntou se ela poderia ser mais rápida. A garota notou que ele não era o mesmo de sempre. Ela pegou o ouro e o levou embora. E ele só olhou para as mãos dela. O homem estava claramente escondendo algo. Percebeu que não deveria dizer, mas decidiu dizer. Dito de forma breve, sem detalhes, a garota não percebeu o que estava errado. Ele saiu rapidamente da casa e a garota pediu que ele esperasse. O homem saiu correndo rapidamente e a garota ficou em estado de choque. Ela começou a se perguntar o que ele queria dizer e o que significava ser cuidadosa. Ao sentar-me à mesa onde o homem estava sentado, percebi que havia algo errado. O homem percebeu que o cliente era estranho. A garota disse que ele não costumava agir assim e que era realmente estranho. O homem apoiou a cabeça na mão e disse que é assim que as pessoas se comportam quando são ameaçadas por algo terrível. A garota pensou no que havia trazido e depois olhou para o homem. Ele notou que ela era muito diferente com seus clientes. Ela sorriu e perguntou se ele queria que ela agisse assim com ele também. O homem permaneceu em silêncio e girou no sofá. A garota ficou observando por um tempo e depois voltou a considerar a mercadoria. Encontrei um diamante muito bonito e o levantei. Voltando-se para o homem, ele olhou para ela novamente. Chamei-o de gato de rua e ele ficou observando. Percebendo o olhar estranho, ele perguntou o que estava fazendo. O homem disse, não sobre isso, mas sobre a profissão dela. A garota se perguntou por que ela estava interessada. Ele apenas observava e ouvia atentamente. O homem deu uma risadinha e perguntou como ela havia percebido isso. Parecia muito apaixonado e perguntou o que ele achava dele. A garota corou e levantou os óculos, sem saber o que responder. Ele começou a abrir o botão em seu braço com a boca. Ele desabotoou a camisa na cintura e olhou para a garota, que estava perplexa. Ela ficou chocada com a ousadia e o patos. Ela balançou a cabeça e se recompôs. Novamente ela começou a olhar para as pedras e pediu para não ser incomodada. Mas o homem não queria parar, continuava se distraindo. Ela não deu ouvidos e continuou a olhar para as pedras. Vi uma pedra com a qual tive muita sorte. O homem começou a se contorcer um pouco de cansaço. Aguentei, mas o cansaço cobrou seu preço. A garota continuou a examinar as joias. Ela tirou uma pedra azul escura de sua bolsa e a iluminou com outra pedra que emitia luz. Os olhos da garota brilharam. Ela havia encontrado o que estava procurando e ficou feliz. Ela tem a capacidade de distinguir as pedras verdadeiras das falsas. Ela tirou os óculos, pois não era fácil encontrar algo de valor. O homem se levantou abruptamente e a garota olhou para ele. Ele tinha uma expressão séria nos olhos, como se estivesse sentindo algo. A garota não percebeu o que estava errado e decidiu continuar verificando as rochas. Naquele momento, ela sentiu algo e não percebeu o que. Saltou e não percebeu o que estava acontecendo, e o homem atirou um punhal. Tirou outra e disse que haveria uma batalha em breve. Havia a silhueta de alguém na janela, observando-os atentamente. Um momento depois, a silhueta desapareceu na escuridão. A garota percebeu por que o cliente havia pedido para ter cuidado. O homem não desviou o olhar, e a garota não entendeu por que ele estava olhando daquela forma. Ela pegou o medalhão e o mostrou ao homem, dizendo que era um item roubado. Além disso, todos no Império querem a pedra. Ela percebeu que a casa estava cercada por cavaleiros e que eles não iriam embora. Expliquei o motivo, e o homem continuou olhando para o medalhão, ouvindo sons. A menina começou a juntar as pedras em uma sacola, enquanto o homem observava em silêncio. Empilhou as pedras e amarrou a sacola. Apontou o dedo e disse com um sorriso que ele também estava preso como ela. Pegou sua mão e abriu o caminho. O homem não percebeu para onde estava sendo levado. Ela mal estava empurrando-o e estava com raiva. Ele parecia desconfiado e disse para pelo menos lhe dizer para onde estavam indo. A garota conduziu o caminho para um local com uma porta secreta. O homem cruzou os braços e olhou para ela. Ela abriu a porta e ele escutou. Foi para outra casa e ficou orgulhosa de si mesma. Andrew estava atendendo os clientes e perguntou o que estava errado. A garota suspirou pesadamente e disse que era a mesma coisa de sempre. Andrew estendeu uma sacola de comida para ela. Ela deu uma moeda e lhe agradeceu. Ele perguntou se ela estava indo embora. Eu disse que sim. Ele sorriu e prometeu um agrado na próxima vez. Andrew deu uma risadinha e a garota sorriu. Ele percebeu que ela estava muito séria e deu um tapinha em seu ombro. Era evidente que ele estava triste e a garota sorriu. Ela sorriu e ele deu um tapinha na própria cabeça. Elas conversavam, alheias ao homem. O homem os estava observando. Depois de um tempo, eles caminharam para a frente, sem se virar, como Andrew havia dito.
O homem me pediu para parar e se aproximou. Ele ficou em silêncio e olhou para Ma. Tá, garota. Ele sorriu e disse baixinho. Garota? Pegou sua mão e disse que não se importava em fugir. E ela não entendeu. Segurou sua mão e perguntou se ele poderia descobrir para onde estavam indo. Puxou-me para junto de si e disse que não o largaria até saber. Ela engoliu e começou a tremer. Pensei em lhe contar sobre o medalhão. O homem perguntou se esse era um motivo para fugir, e ela suspirou e continuou. Comecei a falar e ele me ouviu. Segurando sua mão, ela começou a se soltar. Ela sacudiu a mão e observou calmamente. Tirou um medalhão e o estendeu para o homem. Ele me disse que a pedra era a melhor do império. Em um beco escuro, só nós duas, e ela me contava tudo. O conde relatou o desaparecimento da relíquia, e os cavaleiros estão procurando por ela no mercado negro. Ela me contou sobre um cliente que teve hoje. Abaixando a cabeça e suspirando pesadamente, o homem a observou. Ela desviou o olhar e pensou sobre a guilda. O homem disse que não queria saber sobre a vida louca dela. Ela riu sarcasticamente, ele não entendeu. Ela deu uma piscadela e sorriu. Ele percebeu que ela o havia prejudicado muito, que estava de cabeça baixa e que se sentia mal. Ele percebeu que, mesmo no mercado, poderia haver clientes. Eu estava coberto de suor molhado e nervoso. Ela percebeu o nervosismo e ficou observando. Mas eu não queria tocar no assunto e perguntei por que ele tinha ido embora. Ele explicou que saiu porque viu o cavaleiro. Chegou perto, mas ela não entendeu. Observou-o e manteve os olhos nele. Ela tentou não demonstrar nervosismo, mas ele não tirava os olhos dela. Ficaram muito próximos e nunca tiraram os olhos dele. Ela baixou o olhar, suspirou pesadamente e disse que ele havia se tornado mais gentil porque não estava se sentindo bem. Agarrou a parte de trás da camisa dele e o puxou em sua direção. Ele me olhou fixamente e me disse para não esquecer, o que ajuda. Soltou-o e foi embora sem me deixar dizer nada. Ela continuou andando e disse que, se desmaiasse, não iria se arrastar. Ao se virar e chamá-lo de cachorrinho, ele sorriu. Eles caminharam pelo beco por um longo tempo e não pararam em lugar nenhum. Ele perguntou para onde eles estavam indo, e ela disse que para outro bairro. Ela estava nervosa, escondendo isso. Parei e vi 3 caras à frente. Substituiu o símbolo da bênção das trevas. Ele não entendeu por que ela parou e olhou para lá também. Ela se inclinou e ele olhou para ela com calma. Virou-se para eles após o som e os olhou como se fossem uma presa. Ela estava assustada e não queria ser notada. Começamos a conversar e ela se perguntou o que fazer. Ela tirou uma pedra e se virou para o homem. Ela começou a absorver mana do cristal, preparando-se para que coisas ruins acontecessem. Os homens correram em direção a eles. Apontou a pedra e começou a recitar o feitiço. Eles ficaram cegos com o clarão de luz e cobriram o rosto. O homem começou a se aproximar e disse para ter cuidado. Heimdall simplesmente nocauteou 2 homens em questão de segundos. Ele era terrível em fúria e em batalha, muito forte. Atirou o punhal no terceiro homem, que gritou de dor. Parou no meio desses homens e exalou. Virando-se para Syrinx, ele a olhou com um sorriso, sacudindo o suor e avisando que, se ela não assumisse a responsabilidade por ele, os problemas não diminuiriam. Mas a garota, sem dizer nada, simplesmente passou por ele e seguiu em frente. Na mente de Syrinx, a mesma frase que ele havia dito a ela ressoou. Ela se virou para ele e acenou com a cabeça. Heimdall fechou os olhos, o suor escorrendo de seu rosto em forma de granizo. Olhando para a garota com um sorriso satisfeito, a Syrinx continuou andando, olhando para o chão sem levantar os olhos. Preocupado com o fato de não haver pedras suficientes, deu um tapinha em um saco com elas. Decidi não usar mais pedras de Akati. Percebi que precisava estar muito atento. O homem caminhou silenciosamente atrás dela e ela ficou perdida em seus pensamentos. Ela olhou em volta e se certificou de que ninguém mais os estava seguindo. Ela levantou a mão e apontou o dedo na direção do segundo bairro. Eles pararam em uma curva, a garota se perguntando para onde ir em seguida. Ainda bem que a rua estava iluminada, ela se virou e olhou para ele. Em seguida, ela olhou para frente novamente e ele estava olhando para o poste de luz mais próximo. Alertamos para o fato de que há ladrões e assediadores nessa rua também. Ela levantou a mão e disse com um sorriso: "Você pode relaxar aqui, estamos seguros." Ele olhou para a garota alegre e não entendeu por que ela estava tão calma. Afinal, não era seguro estar aqui. Sentindo-se cansado, o suor escorria dele e sua respiração estava pesada. Syrinx percebeu isso, virou-se e disse que sua respiração estava presa. Ele enxugou o suor e perguntou se ela o estava observando, e ela disse que estava apenas observando.
Colocou a mão em seu lado e admitiu que se sentia responsável por ele. Ele perguntou desde quando ela estava observando sua respiração e ela franziu o rosto. Percebeu que, embora estivesse curado, seu corpo estava em choque devido à rápida recuperação. Assisti ao filme e fiquei pensando no que fazer com ele. Nesse momento, ele a estava observando, mantendo o olhar fixo nela. A garota percebeu o olhar desagradável e sentiu arrepios no corpo. Twitch disse que ela iria gritar que ele era um pervertido e que ele estava apenas observando. Ele abaixou a cabeça e suspirou pesadamente. Aproximou-se, colocou a mão no ombro dela e disse-lhe que ela era imprevisível. Com a respiração pesada devido ao cansaço, perguntei se eu poderia pagar a dívida gradualmente para obter ajuda, mas ela gritou que não queria parcelar. A garota estava passando por dificuldades por causa do peso dele e disse que ele só poderia agradecê-la por enquanto. Pegou seu queixo, girou sua cabeça e disse para ele olhar para frente. Viu uma casa enorme e disse que eles estavam aqui. Ficou parado olhando para o prédio e não entendia por que tinha vindo para cá. Ele balançou a cabeça e observou que o prédio não era ruim, o que ela respondeu no estilo do proprietário. Ao se aproximarem do prédio, viram os guardas olhando para eles. Um dos guardas se aproximou, viu a garota e suavizou o rosto. Deixou-os entrar, onde havia um enorme salão inundado de luz. Outro guarda os encontrou e lhes indicou o caminho a seguir. Caminhei por um longo corredor com acessórios bonitos e caros. Ele estava olhando ao redor e avaliando tudo, e ela o segurava para que ele não caísse. Ele notou a atmosfera incomum e ela olhou para ele. O guarda disse que o mestre lhe disse para incutir medo, e ele olhou para ele. A moça abaixou a mão e disse que o homem era um agiota. Ela começou a amassar o ombro e ele a observou. O guarda informou que eles já estavam esperando no quarto de hóspedes, e o homem estava respirando pesadamente de novo. Syrinx sorriu e disse que o anfitrião devia saber que eles estavam chegando. Havia fumaça de cigarro na sala. Uma bela mulher sentou-se em uma cadeira e os convidou a entrar. A garota entrou primeiro, seguida por um homem que observava a mulher de perto. A que estava sentada com o pé na perna era um senhor feudal do 2º distrito e um usurário. Essa foi a segunda pessoa que Syrinx curou. Ela tinha belos olhos verdes, mas seu olhar era duro e severo. Ela era a pessoa mais rica da vizinhança. A garota fez uma reverência e disse com um sorriso que estava feliz em vê-la. O nome da mulher era Lintela Dulcinês, e ela também sorriu e ficou feliz ao ver Syrinx. Lintela soltou uma baforada de fumaça e exigiu que a garota lhe dissesse por que eles tinham vindo. A Syrinx a observou. Ficou um pouco tensa e ouviu atentamente. Ela olhou para eles e perguntou por que a garota estava procurando um homem. Eles se sentaram em frente à Lintela na semi-escuridão que aumentava o aconchego da sala. Lintela acendeu outro cigarro, soltou a fumaça e examinou o homem. Ela tinha o hábito de não falar até que tivesse dado 2 tragadas. A Syrinx percebeu que essas pessoas tinham hábitos incômodos. A garota disse com um sorriso que sabia o motivo da vinda deles. Lintela apertou os olhos e disse que é claro que ela sabia de tudo. Então ela perguntou desde quando tinha um amante tão bonito. Syrinx riu nervosamente, percebendo que o homem estava interessado nela. Ela se curvou e sorriu, com um olhar muito experiente. A garota percebeu sua intenção e colocou a mão sobre o braço do homem. Ele não percebeu o que estava acontecendo, mas não fez nada. A Syrinx se aproximou e disse que iria pegá-lo para si. Lançou-lhe um olhar severo e declarou que ele era dela. O homem ficou chocado e não entendeu o que ela estava dizendo, mas ficou calado. Ele decidiu entrar na brincadeira e sorriu. Pegou a mão dela, colocou-a em seu peito e a beijou. A garota ficou tensa, mas não tirou a mão, percebendo que ele se ajustava rapidamente. Lintela sorriu, fechou os olhos e Syrinx percebeu que ela não ia insistir. Syrinx colocou a bolsa sobre a mesa, abriu-a e perguntou se Lintela sabia o que havia nela. Tá olhou para o medalhão e perguntou o que era. A garota ficou tensa e repetiu que Lintela sabia o que era. Tirou o medalhão, ergueu-o e olhou para ela. Ela sorriu e respondeu que é claro que sabia de tudo. A garota disse que o item foi levado a ela na loja e perguntou se ela estava envolvida. Lintela sorriu e não percebeu o que estava querendo dizer. A garota ficou nervosa, soltando fumaça e alegando que não tinha nada a ver com ela. Ela tirou a cinza de seu cigarro e notou que tudo era muito interessante. Ela sabia que somente um homem sério poderia tocar sua cliente. A garota sabia que ele estava envolvido em atos sujos. Lintela perguntou o que Syrinx queria, pois ela não havia caminhado tanto tempo. A garota hesitou, fechou os olhos e aprofundou seus pensamentos. Pensei por alguns segundos sobre o que dizer e então decidi, colocando o pingente na mesa e empurrando-o em direção a Lintela.
Pediu que eu me livrasse do item e o deixasse em segurança. A mulher disse que não era difícil, mas perguntou se a garota havia esquecido alguma coisa. Ela olhou para ele e notou que era uma coisa pequena para ela, mas aceitaria o pedido. A garota suspirou e disse que isso era tudo o que precisava. Lintela concordou, mas a primeira solicitação será cancelada. Olhou para cima com um sorriso e perguntou se ela estava bem com isso. A garota queria fugir para não deixar rastros. Cerrou o punho, procurando a pedra que realizaria seu desejo. Não permitiu que a primeira solicitação fosse cancelada e buscou um acordo. Sabendo que precisava falar, ela sorriu e decidiu sugerir algo, colocando a mão no peito e pedindo que pedras semelhantes fossem fornecidas. Lintela ficou espantada com tamanha ousadia, mas decidiu negociar. Ela sorriu e disse que sabia o que poderia fazer sozinha. Decidiu perguntar o que ele queria, e ele respondeu sem hesitar. Percebeu que não queria perder seu salvador. A garota bateu palmas alegremente, e eles decidiram mudar de assunto. Todos os meses, o leilão imperial é afogado em uma profusão de pedras, mas nenhuma consegue ofuscar a coroa da princesa Rositeia, uma verdadeira joia entre os tesouros. Lintela olhou para Syrinx e, ao mesmo tempo, para o homem. A garota puxou suas mãos em sua direção e disse que ela era a vencedora. Ela tinha certeza de que era um preço astronômico, mas, na verdade, era uma boa falsificação. Seus olhos brilharam com um brilho intenso. Lintela sorriu e concentrou seu olhar nela, inclinando-se e dizendo que a garota deveria perceber a importância das palavras, mas a garota não ia parar. Perguntou se ela concordava e, em caso afirmativo, se queria apertar sua mão. Prometeu lhe dar a vida, e Lintela parecia muito severa. Acendi um cigarro e ordenei que o criado trouxesse tudo o que eu precisava. Era um pergaminho com a magia prova da verdade, que define uma mentira. Se você mentir, seu coração se desenvolve junto com o papel. Depois de 7 anos, a venda do pergaminho foi proibida, mas você ainda pode obtê-lo. A garota pegou o pergaminho e sorriu ao olhar para o senhor feudal. Ele o desmontou e afirmou que era falso. Havia um silêncio sepulcral na sala. Ela não tirava os olhos dele. Lintela estava realmente irritada e não conseguiu se conter. Cobriu o rosto com a mão, percebendo que somente uma garota poderia expor todas as falsificações. Tá sorriu e continuou a conversa. A mulher sacudiu as cinzas e perguntou o que ela queria. A garota desviou o olhar para o homem pela primeira vez durante a conversa. Lintela perguntou se ela queria fazer uma falsificação. Com um sorriso radiante, ela respondeu com um sonoro sim. Ela também precisava de identidades falsas para ambos. Lintela passou o pé sobre sua perna e disse que não era difícil. Syrinx disse que, se o plano funcionasse, ela restauraria a grandeza de Lintela. Com um sorriso, ela acrescentou que poderia mostrar como havia sido tratada. A mulher ficou comovida com a coragem e a honestidade, esperando não se decepcionar. A garota sorriu e ficou feliz por ter conseguido o que queria. O funcionário trouxe tudo o que precisávamos e nos informou que tudo estaria pronto depois de amanhã. A Syrinx pegou tudo o que precisava. Quando lhe disseram que já podia ir embora, o homem olhou para ela com olhos cansados. Lintela soltou uma baforada de fumaça e esperava se beneficiar do leilão. A garota empurrou o homem em direção à saída quando o senhor feudal perguntou quais eram seus favores. Ela olhou para Lintela quando se virou para ela. Pegou a flor e disse que ficaria bem nela. A mulher os observou, e Syrinx acrescentou que o mais importante pertencia a essa flor. Ela esperava que ela honrasse seu pedido depois de tudo, ao que Lintela apenas respondeu, anotado. Os olhos vermelhos de Heimdall encontraram os de Lintela por um momento, e em seguida, voltaram-se para Syrinx. A garota sorriu de volta e ele observou os dois. Ela fez uma reverência a Lintela e disse-lhe que tinham que ir, e ele ainda estava olhando para ela. No mesmo segundo, ele se aproximou da Syrinx e a abraçou com força. Ela não entendia suas ações e tentava se libertar, mas ele não a soltava. Ela nem conseguiu movê-lo, e ele disse que já estava esgotado. Apoiando a cabeça em seu ombro, ele não estava disposto a soltá-la. Quando saíram da casa do senhor feudal, caminharam pela rua mal iluminada com o guarda, silenciosamente, e nenhuma delas pronunciou uma palavra, mas Syrinx ficou irritada com a ação de sua companheira. O guarda percebeu que alguém havia se esforçado muito e, por isso, já tinha um kit de primeiros socorros pronto para eles no local. Ela pegou a chave das mãos do guarda e agradeceu a ele. Examinei a chave e me certifiquei de que era a mesma que eu havia usado anteriormente. O guarda se despediu deles e correu em direção à mansão, com a garota o observando.
Agora, com identidades falsas e pedras, eles precisavam organizar as coisas rapidamente. Ela se virou para ele e pediu que o seguisse. Tirando a pedra do bolso, ela brilhou em sua mão. A pedra parou entre eles, mas ela avançou e ele ficou onde estava. Com um olhar de boca de vento, ele a seguiu sem desviar o olhar. Ela não olhou para trás, apenas caminhou, sentindo os passos de sua companheira ficarem mais silenciosos. Ela caminhava calmamente e ele a olhava como uma presa, com raiva e cautela. Quando ela queria virar a esquina, ele de repente esmagou uma pedra entre eles. Heimdall agarrou seu ombro, um ataque que ela não esperava. Empurrada para o lado e pressionada contra a parede, enquanto tentava descobrir o que estava acontecendo com ele, olhando-a fixamente nos olhos enquanto encostava a adaga em seu rosto. Ela sabia o futuro. No original, ele comprou a coroa de um senhor feudal, descobriu que era falsa e houve uma briga entre eles. Prendeu-a e perguntou como ela sabia sobre a falsificação. Strong ficou nervosa, mas respondeu que já tinha visto essa coroa antes. Orgulhosamente, afirmou ser capaz de determinar a idade de uma peça pela pedra preciosa. Respondeu à pergunta dele, mas agora ela também tinha perguntas. Perguntei-lhe por que ele tinha esse hobby de fazer perguntas com tanta persistência, e ele sorriu e respondeu que simplesmente não tinha nada melhor para fazer. Ela agarrou a camisa dele e disse que não gostava de emoções, e ele percebeu o nervosismo dela. Ele sorriu e perguntou por que ela não estava usando algo que parecia ter sido comprado dele. Ela sorriu e admitiu que aparentemente não era do tipo sério. Ele baixou o olhar, intensamente irritado, evitando golpeá-la. Em seguida, ele perguntou se ela queria comprá-lo, mas ela disse que não iria gastar pedras preciosas com ele. Ele sorriu e disse que pelo menos ele era bonito. Ela se esquivou e, nesse momento, ele bateu na parede. Quando ela se afastou, ele observou seu rosto. Chocado, perguntei se ele queria lutar agora mesmo. Ele passou a faca de mão em mão e ela sugeriu que ele a deixasse de lado e conversasse. Mas ele disse que queria que ela percebesse o que poderia ser sem proteção. Ela sorriu, com os olhos brilhando, tirou uma pedra e começou a absorver mana. Ele também sorriu. Isso era um jogo para ele, e ele não ia perder. Ele se jogou em sua direção, e ela leu o feitiço e enviou uma explosão de energia. Mas, sob o ataque da faca, sua barreira começou a se romper. Ele comentou com um sorriso que isso era típico de qualquer pessoa que usasse magia. Eu estava prestes a enfiar o punhal, mas ela ainda tinha um trunfo na manga. Começou a conjurar com um sorriso e disse que ela o avisou, deixando as correntes encantadas entrarem nele, que rapidamente começaram a prender o corpo do inimigo. Lançou um feitiço e ele não estava preparado para ele, ficando confuso por um momento. As correntes rapidamente prenderam seus braços e pernas, e ele caiu de joelhos. Em seguida, caiu no chão, intensamente irritado consigo mesmo por ter esquecido as palavras dela. Ela se inclinou e riu para ele. Ela disse que, embora quisesse se gabar, não tinha tempo. Ele estava muito irritado, e ela o lembrou de que precisavam se apressar. Soltou suas correntes e disse a ela para se levantar e segui-la. Ele começou a se levantar e ela ficou apenas observando. Virei-me de costas para ele e ele ficou observando. Ele sorriu, percebendo que os feitiços dela estavam demorando. Ela estava nervosa, percebendo que ele a estava desafiando propositalmente para aprender mais sobre seu poder. Com um sorriso, ela disse que, se ele quisesse, poderia ficar do lado de fora. Ele já estava bem lá. Ele se levantou e admitiu que estava apenas experimentando, embora não poupe seu corpo. Ela ficou furiosa e ordenou que eu a seguisse, ou ela a deixaria do lado de fora. Seguiu em frente, confiante de que ela ficaria bem, já que ele estava amarrado. Chegamos a um beco escuro com um banco e uma pequena casa. Ela deu uma olhada na casa e decidiu que uma despensa seria adequada para ele. Ele ficou impressionado com as conexões e a capacidade dela de identificar falsificações. Inclinou-se e sorriu, dizendo que estava surpreso com as habilidades dela. Ela respondeu com um sorriso que era melhor ficar bem primeiro antes de fazer perguntas. Ele disse com um sorriso ameaçador que ela falava com muito charme. Ela sorriu e disse que ele tinha um rosto que dava vontade de socar. Ele sorriu de volta, virou-se de costas e ela o observou. Deitado no banco, ele admitiu com um sorriso que estava se oferecendo sinceramente para comprar a si mesmo. Ela respondeu que não comeria comida estragada e subiu as escadas. Ele ficou olhando, sem entender por que ela estava reagindo dessa forma à sua sugestão. Ela subiu até o primeiro andar e bateu à porta, irritada com a insistência dele. Ela olhou ao redor do quarto e notou a sujeira, percebendo que uma pessoa preguiçosa vivia aqui. Sua atenção foi atraída por um item sobre a mesa, e ela se aproximou para ver melhor.
Ela viu as folhas com os retratos dos homens procurados. Pensei em me limpar primeiro e depois ir para a cama. Espremia as folhas dos rostos e as jogava no lixo. Percebeu que os desenhos eram muito ruins e que ninguém seria capaz de encontrar os criminosos neles. Lembrei-me de que um vizinho no local desejado parecia diferente do desenho. Um quarto cliente me disse que alguém estava pagando por retratos ruins. Ela jogou fora todos os retratos, mas não notou que ainda havia alguns sobre uma mesa próxima. Quando os vi, não acreditei em meus olhos. Havia um documento, um estigma que transforma uma pessoa em um pária para o resto da vida. Peguei outra folha e comecei a ler. Sobre uma mulher de anos, o último membro sobrevivente da família Aden. A família que obtinha poder das gemas era declarada criminosa e condenada ao extermínio pelo altar da disciplina, que tinha poder quase imperial. Ela sorriu, satisfeita por agora saber como era o documento. O altar da disciplina exterminou uma família por causa de seu poder, e o sobrevivente se tornou um fantasma. Surpreendentemente, o único sobrevivente foi alguém que não tinha o dom da família, e foi isso que o salvou. Era ela que havia passado por muita coisa, mas não estava sozinha. Quando criança, ela viu os cadáveres de seus parentes e do homem que denunciou sua família, olhando com olhos assustados para o autor da morte de seus entes queridos. Esse foi o principal personagem masculino da primeira parte de Ser Juvan Forset. Depois disso, o chefe do altar e o bispo que havia assassinado sua família a levaram para o Duque Adversus, que a adotou. Ela tem uma irmã mais nova, Frey. A primeira vez que viu a irmã, ela era a mesma garotinha assustada. Percebi que era a primeira parte de um livro que li antes de chegar lá. E percebeu que ela é a protagonista da primeira parte, que logo morrerá. Acordei do meu cochilo e olhei pela janela. Ainda era noite. Ela enxugou os olhos, olhou em volta do quarto, sentou-se na beirada da cama e coçou a cabeça. Ficou de cabeça baixa, sem entender por que estava tendo esse sonho horrível com o passado. Em minha cabeça, eu podia ouvir minha irmã gritando para eu correr. A segunda parte falaria sobre Frey. Assim como ela, a prima mais nova perdeu sua família e foi adotada pelo Duque. Eles tinham Dante, que havia perdido um olho, protegendo-os de seu pai. Um garotinho que perdeu um olho apenas para se defender. Essas crianças passaram pelo que ela passou. Eles sabiam. Eles tinham que fugir, pois ela havia sido envenenada na família do Duque e estava destinada a passar seu poder para a irmã e morrer. Mas agora ela está viva, embora tenha se tornado imediatamente procurada como a única sobrevivente com poderosos poderes de cura. Depois disso, ela fugiu de todos os perseguidores e se estabeleceu em um lugar onde a ilegalidade impera, buscando informações sobre o veneno e a gema que concederia o seu tão desejado desejo. Ela abraçou as pernas e pensou em Freya e Dante, imaginando como eles estariam agora. Percebeu que não poderia deixar seu irmão e sua irmã para aqueles que os maltratavam desde a infância. Ela se levantou e se espreguiçou, esperando que as coisas mudassem logo. Voltou-se para a mesa de arquivos. Eu não entendia por que tudo estava rasgado, pois ela não se lembrava de tê-los rasgado. Peguei as peças e comecei a pegá-las para ler. Li, mas faltaram algumas partes. Sabia que não era fácil encontrá-la, porque tudo o que ela fazia era trapacear. Certificou-se de que ela fosse vista de diferentes maneiras para que seus perseguidores não pudessem pegá-la. Ninguém a encontrará se não for pessoalmente. Ela ouviu um barulho no andar de baixo e se contorceu, achando que alguém havia chegado para passar a noite. Percebeu que Lintela não permitia que estranhos viessem aqui. Com cuidado, ela abriu a porta e começou a descer as escadas em silêncio, tentando se acalmar. Ela desceu, começou a olhar o andar térreo e viu Heimdall. Ele ficou de pé com os olhos fechados. Ela perguntou se ele tinha ouvido alguma coisa, e ele disse que não. Olhou com seus olhos vermelhos e disse que ele devia estar ouvindo algo que não estava lá. Ela estava prestes a voltar, mas ele se aproximou, pegou suas mãos e disse para ela se acalmar. Ele ajeitou seu cabelo e acariciou sua bochecha, e ela o observou. Chegou perto e disse que ela não deveria mostrar seu lado se não quisesse ser pega, soltando-o e perguntando com um sorriso se ela queria que ele dormisse com ela. Ela ficou chocada, e ele acrescentou que poderia a acariciar até se cansar. Ele sorriu e ela gritou, não! Ela se virou e subiu as escadas sem olhar para ele, e ele ficou olhando atrás dela. Ela não disse nada e bateu a porta do quarto. Deitei-me, aconcheguei-me e tentei dormir, mas fiquei apenas olhando para o teto. Lembrei-me de suas palavras e fiquei pensando nelas. Rolou para o lado e não conseguia acreditar que um homem assim pudesse confortá-la. A vingança de Heimdall contra os pais de Freya, que eliminaram sua linhagem e venderam seus irmãos. Após a morte de seu irmão, ele dividiu sua alma em duas para sobreviver.
O primeiro lado é um homem maduro e inteligente, e o segundo é um louco determinado a se vingar. Ela não iria entender ou simpatizar com o vilão que ele havia se tornado, mas os sentimentos que ele despertava nela aumentavam sua ansiedade. Eles eram como crianças presas no passado, onde estavam quebrados. De manhã, ela ouviu um barulho e pensou que alguém havia arrombado a porta, mas era Heimdall durante o dia. Ele se estava ali com um avental rosa e fofo, e a surpresa dela foi incomparável. Ela fingiu não prestar atenção e disse que a casa nem era dela. Ele não entendia o que estava acontecendo e ela estava apenas escalando as prateleiras. Ela olhou para ele e, com um sorriso, disse-lhe para não se mexer. Ela começou a colocar seus óculos e ele corou porque ela estava muito perto. Ela perguntou se era isso que ele estava procurando. Ele balançou a cabeça e quis dizer obrigado. E ela perguntou se aquela noite tinha sido culpa dele. Ele começou a explicar que às vezes faz isso e que é normal. Para ele, esses óculos não são apenas um acessório. Eles estão com ele desde o momento em que suas identidades se separaram. Ele jurou à luz que não enlouqueceria e que permaneceria humano apesar da escuridão em sua mente. Ela sorriu, e ele se perguntou como estava lidando com uma coisa tão importante. Ela olhou para ele e perguntou o que ele estava vestindo, e ele ficou corado e se afastou dela, sem saber o que dizer. Ele começou a cobrir os olhos com as mãos e não conseguia olhar para ela, que o olhava chocada. Ela olhou em volta e concluiu que ele provavelmente sempre tentou cozinhar sozinho. Ele se virou para ela e se perguntou por que estava usando correntes. Ele mostrou suas mãos, que tinham correntes, e não entendeu por que as estava usando. Ela revelou que eles estavam conectados a ela e que os outros não podiam vê-los, acrescentando que não era para ele se preocupar. Ela acrescentou com um sorriso que não era pervertida, ao contrário dele, e ele ficou muito envergonhado e disse que também não era pervertido. Ela examinou as mãos dele e se perguntou se ele estava muito surpreso, pois ela o considerava imperturbável para tal situação. Ele se afastou, coçou a nuca e disse que já estava acostumado com isso, e percebeu que provavelmente havia acontecido algo que o obrigou a aplicá-la. Ele ficou triste, e ela percebeu isso, sentando-se na mesa e olhando para ele. Ela nunca escondeu a verdade, e disse sem rodeios que na noite passada ele a atacou e ficou chocado. Ele queria saber mais sobre o que havia acontecido, mas ela simplesmente se levantou da mesa e foi cuidar de seus afazeres. Ele mordeu o lábio e ficou muito irritado consigo mesmo, ou seja, com seu companheiro noturno. Ele percebeu que era um pagamento por ter tentado atacá-la e ela concordou com isso. Ele cerrou o punho e perguntou se tinha acabado com ela apenas amarrando-o, e ela balançou a cabeça e disse que não foi exatamente isso que aconteceu. Ele não estava em si. Disse que, mesmo que ela o tivesse agredido, ele não teria dito nada, pois deveria ter sido agredido com mais força. Ela se retesou um pouco e disse a ele para não dizer isso, porque o corpo era dele. Ela cruzou as mãos em um cadeado e disse com um sorriso que, aparentemente, ele realmente gostava da responsabilidade e disse que faria qualquer coisa por ela. Ele queria perguntar qual era a função dessas algemas, e ela respondeu com um sorriso que não deixaria que ele a atacasse. O objetivo do feitiço é proteger a pessoa que usou a magia. Esse feitiço pode não durar para sempre, mas é uma ferramenta incrivelmente eficaz para controlar alguém por um período de tempo. Ela apertou os olhos e ajeitou o cabelo, dizendo que, embora ele não se sentisse confortável durante o dia, isso era uma vantagem para ela. Ela queria fazer dele um exemplo e ordenou que ele viesse até aqui, momento em que as correntes o puxaram em sua direção. Ela sorriu e o puxou contra si. Dessa forma, ela mostrou que poderia coagi-lo, e ele apenas mordeu o lábio. Ele estava suando muito, muito confuso e não conseguia dizer nada a ela. E ela apenas o observava, o que lhe trazia alegria e fascínio. Ela o inclinou ainda mais para perto e começou a abusar dele, e ele ficou todo vermelho e não sabia o que fazer. Ela se aproximou mais dele para que ele pudesse sentir sua respiração, e ele apenas pressionou os lábios e a ouviu. Ela riu e disse que estava apenas brincando, e ele corou muito. Ela se afastou dele e ele se jogou no chão e ficou em silêncio. Ele se virou para ela e a olhou como um cachorrinho, e ela sorriu para ele. O dia em que ele lhe pedisse para tratá-lo no futuro, ela estimava, seria em alguns meses. Afinal, em 2 meses, a segunda parte do romance começará, e o pior vilão do romance ganhará poder total. Então, ele enfrentará a influência de seu pai adotivo, o Duque Adverse, e do noivo Aesir. Por isso, ela decidiu assistir de fora e apoiá-lo. Ela, que deseja a queda deles, não tem motivos para impedi-lo.
Ela se inclinou para ele e sorriu, e ele apenas ficou sentado, cobrindo o rosto com as mãos. Sem a vingança de Freya, ele enfrentará a sede de poder e a crueldade de Aesir e adversos. Ela olhou para ele e disse que estava com fome, oferecendo-se para comer primeiro. Ele olhou para ela e pediu que esperasse. Ele se ajoelhou e se perguntou se poderia ser propriedade dela agora. Ela se virou para ele com um sorriso e perguntou se ele estava com medo de forçá-la. Ele gritou que é claro que não, mas estava muito preocupado. Ela sorriu e disse para ele não se preocupar e que desde que ele não atacasse, ela não faria nada. Ela colocou a mão sobre a dele e disse que mais do que isso, não gostava de restringir a liberdade de ninguém. Ela mesma viveu em condições semelhantes por muito tempo, e ainda há alguns de seus conhecidos que sofrem com isso. Em sua vida na parte, repleta de violência e destruição, seu irmão e irmã mais novos ainda vivem nesse inferno. Ela ajeitou o cabelo e suspirou, com lágrimas vindas das lembranças do passado. Era a primeira vez que ele a via assim e não sabia o que fazer em uma situação como essa. Ela imediatamente começou a sorrir novamente para que ele não se preocupasse. Ele corou e não conseguiu fazer contato visual. Ela sorriu ao ver a reação dele e disse que o que aconteceu foi culpa dele. Ele não sabia o que ela queria dizer. Afinal, ela estava apenas ajudando-o. Ele disse que estava preocupado em machucá-la, e ela respondeu: "Eles já não haviam machucado um ao outro o máximo que podiam?" Ela abriu os braços e olhou para ele com um sorriso. Ele perguntou se era o primeiro, e ela perguntou se isso importava, e ele franziu a testa. Ela ainda estava com fome, e ele queria conversar, mas ela disse que era melhor comer e depois conversar. Ele disse que iria arrumar a mesa, e ela viu suas costas e ficou chocada. Ele avisou que era um bom cozinheiro, e que achava que ela gostaria de tudo. Algum tempo se passou e havia um odor muito perfumado na casa. Ela se sentou e ele arrumou a mesa, e tudo cheirava muito bem. Ele foi até a mesa com outro prato e ela o observou. Ele fez uma sopa deliciosa e ovos fritos e estava muito bonito. Eles se sentaram à mesa para almoçar. Ela comeu e perguntou quando ele percebeu que ela o havia trazido para cá, o que fazia sentido. Mas ela não entendeu o que ele quis dizer. E ele explicou que tinha um instinto muito bem desenvolvido. Ela ficou fascinada com isso e achou que era realmente admirável. Ela comeu e pensou no fato de que havia treinado sem parar para fugir do pai adotivo e do Aesir. No entanto, ela não conseguiu reconhecer as habilidades desse homem porque ele é o personagem mais forte do romance. Foi assim que ele conseguiu superar todos os obstáculos para tornar a vida de Freya uma tortura sem fim, e desta vez, ele chegará ao fim. Ela comeu e começou a observá-lo. Ele sorriu para ela e lhe disse que era basicamente difícil deixá-lo entrar em uma casa onde uma mulher morava sozinha. Ela se lembrou do dia em que o havia tratado. Ele corou e ficou em silêncio. E ela olhou para ele e não entendeu por que ele estava corando. Ela sorriu e começou a rir, e ele não entendeu por que ela estava rindo. Ela se levantou abruptamente da mesa e disse que ele poderia ser um cliente valioso no futuro. Ela perguntou se ele queria comprar uma coisa preciosa. Ela deu um tapinha no ombro dele e ajustou a coleira. Parou ao lado dele e disse que poderia fazer um pequeno desconto para ele. Ele corou muito e não sabia como reagir adequadamente. Ela corrigiu os óculos e o cabelo dele, e disse que, a essa altura, evitar um ao outro era ridículo. Ela acariciou a bochecha dele e disse que ele já estava olhando para ela da mesma distância. Será que ele ainda não estava acostumado? Ela o olhava fixamente e ele tinha medo até de respirar. Ela se esforçou para observá-lo quando ele estava tão envergonhado. Depois de um tempo, ela continuou com seus afazeres. Ele e ela caminharam até a casa dela depois de comer. Ela queria abrir a porta, mas não conseguia. E ele se ofereceu para ajudar. Ele puxou a porta uma vez, mas não funcionou. Depois puxou ainda mais forte e quebrou a porta. Eles haviam chegado aqui logo após o café da manhã, embora pudessem usar o abrigo por mais alguns dias. Mas já era hora de dizer tudo o que era necessário para a próxima etapa do plano. Ele percebeu que era a casa para a qual ela o estava levando, e que a garota estava olhando para a casa dela. Ele perguntou como as pessoas ficariam sabendo da mudança da loja, e ela disse que isso era comum para a base, e que elas mesmas descobririam. Ela foi dar uma olhada na loja e percebeu que havia muita poeira em sua mesa. Passei meu dedo pela mesa e vi que a camada era muito grande. Pensei em limpar a mesa porque havia muita poeira. Ela seguiu em frente e ele simplesmente a seguiu. Ela decidiu usar a força e disse a ele para não se mexer. Ele não sabia o que esperar. Estava muito assustado e congelou de medo. Ela o observou e usou mana para um feitiço. Naquele momento, todas as pedras brilharam e iluminaram a sala,
aparecendo onde não estavam antes. Ele ficou chocado com isso e não podia acreditar que estava vendo pedras preciosas. Ela estendeu a mão e uma das pedras foi em sua direção. Ela recitou o feitiço e a pedra brilhou mais do que todas as outras. Ele ficou ali parado e apenas observou o que ela estava fazendo. Ela demorou alguns instantes e sua loja brilhou com pureza. Ele olhou para o quarto dela, ficou chocado e perguntou como ela havia se arrumado tão bem. E ela olhou para ele e sorriu. Ela estava olhando para suas coisas e disse que tinha acabado de parar o tempo para suas coisas. Afinal, ela precisava de material de fonte pura. Ela começou a dizer a ele o que era para quê e disse que as pérolas para a base pareciam grandes e feias. Ela disse a ele que lhe pagasse de volta, é claro, porque é assim que se diz no Beco do Crixosse. Ela lhe disse friamente que estar preparado para a traição significa agarrar a mão do inimigo para cortá-la e privá-lo do ar. A bênção da sombra a atraiu e os cavaleiros invadiram sua loja à procura dela, especialmente os lacaios do Torche, porque um item roubado tem que ser devolvido a eles. Ela o chamou pelo nome, e ele ficou chocado com o fato de ela saber seu nome. Ela observou a reação dele, e com um sorriso, se pegou pensando que o havia chamado pelo primeiro nome pela primeira vez. Ela perguntou se ele queria difamar ainda mais as pessoas que os criaram, e à noite. Ele perguntou se ela estava se referindo à vingança, e ela disse com um sorriso que poderia chamá-la assim se quisesse. Ela estendeu a mão para ele e perguntou se ele poderia ajudá-la. A frase dela ficou em sua cabeça, e ele pensou no que deveria fazer. Ele pensou a respeito e disse com firmeza que, se fosse para ajudá-la, faria qualquer coisa. Ele acrescentou que, de alguma forma, ainda queria pagá-la e disse que ela poderia usá-lo para qualquer coisa. Ela olhou para o sujeito alegre e se lembrou de que ele deveria ter dominado o poder na segunda parte do romance, mas não sabia ao certo se ele ainda conseguia. O verdadeiro caminho do garoto foi trair seu professor, tornando-se um vilão que aumentou seu poder na escuridão. Ela decidiu lidar com isso sozinha e começar dizendo que a situação era urgente, por isso queria pedir as mãos dele emprestadas. Ela mostrou a ele os registros de gemas vendidas no ano. A maioria dos perseguidores são organizações. Agora que ela está sob a proteção de Rintela, precisamos agir rapidamente. Os documentos registram os volumes de vendas em leilão. Esses materiais são cuidadosamente reunidos com dinheiro e conexões. Ele perguntou se as informações necessárias eram suficientes, e ela assentiu, pensando em sua simplicidade. Ela pediu que ele fosse extremamente cuidadoso e que não deixasse sua caligrafia para trás. Ele ficou curioso e queria começar a trabalhar rapidamente, mas ela, que estava de costas para ele, sorriu e olhou para a parede com seu olhar vazio. Ele fez a papelada e ela foi ver suas joias. Ela conferiu as pedras falsas com as verdadeiras e olhou para ele. Ela estava totalmente imersa em seu trabalho, verificando as pedras e lendo todos os documentos sobre elas. Ela desviou o olhar para as outras pedras e começou a examiná-las. Como essas falsificações são feitas de materiais de baixa qualidade, se ela cometer um erro, irá para o outro lado do mundo. Ele se aproximou dela e perguntou se ela já havia terminado. Ela esticou o pescoço e perguntou se o trabalho havia tomado muito tempo. Ela se sentou em frente a ele e eles começaram a examinar o trabalho que haviam feito. Ele coçou o pescoço e disse que tinha ouvido falar de pessoas que se curam com pedras preciosas. Ela se sentou ao lado dele e lhe disse que sua habilidade não era tão rara e que tudo estava sendo interrompido por causa da igreja. Ela percebeu que não importava se fosse revelado que ela era uma Stonecaster, mas se sua identidade fosse seu nome verdadeiro e suas habilidades, isso seria muito perigoso. Ela abriu o pergaminho e deu uma olhada nas informações que ele havia encontrado para ela. Ela a fechou, depois de ler tudo o que precisava, e anunciou que venderia a lágrima de Slot no mercado negro. Ele percebeu que ela se referia ao mercado no primeiro distrito, e ela disse calmamente que sim. Gíria de mercado negro para leilão. Os leilões habituais e outros locais patrocinados por agiotas e assassinos são onde os vigaristas e charlatões abrem suas asas. Hoje é o dia de abertura do leilão bimestral. Ela conseguiu que Rintela lhe desse as identidades falsas de que precisava para seu plano. Ele perguntou de onde ela tirou a lista de artesanatos que havia feito. Ela acenou com as mãos sorrindo enquanto aprendia algumas coisas durante sua viagem de negócios e fazia algumas falsificações. Ela andou pela sala e disse que não havia tempo suficiente para ela ficar sozinha. Ela se virou para ele e o agradeceu pela ajuda. Ela foi até a tela atrás da qual estava o guarda-roupa e quis escolher sua roupa.
Ele a observou contar-lhe tudo sobre como seria o evento. Não havia muita escolha, mas ela achava que seria mais adequada para o leilão. Ela se virou para ele e disse que agora ele tinha a opção de ficar com ela, ou simplesmente ir embora. Ela acrescentou que esta noite era um jogo no qual ela faria uma aposta muito perigosa. Se neste dia a gema se revelar ao mundo e for vendida pelo preço real, eles também ficarão com a parte dela na íntegra. Ela percebeu que havia sido pega sem cobrir o custo do roubo do pingente. E agora que o condado, juntamente com todos os outros, estava ansioso para colocar as mãos no pingente antes da família imperial, nenhum ladrão seria poupado. Ele a ouviu atentamente sem interrompê-la. Ela mudou de expressão e seus olhos se iluminaram ao perceber que não poderia deixar isso acontecer. Ele abaixou a cabeça, olhou para o chão e começou a tremer um pouco. Ele abriu os olhos e levantou a cabeça. Seus olhos já estavam ardendo em uma cor vermelha brilhante. Ele apertou os olhos para se acostumar com a escuridão e olhou para ela com um sorriso. Ela nem mesmo percebeu quando ele mudou e ficou sombrio. Ela disse que, se ele fosse mudar, ela deveria lhe contar imediatamente. Mas ele disse que, se ele mudasse, ela saberia imediatamente. Ele tirou os óculos, ela perguntou sobre o fingimento. Ele sorriu e disse que não. Ele levantou e segurou os óculos com os dentes, perguntando por que ela achava que ele era normal. Ela olhou para ele depois que ele disse que ela havia perdido algo mais importante. Ele está apenas dizendo que quanto mais insana é uma pessoa, mais fácil é para ela fingir ser normal. Ele ajeitou o cabelo com um sorriso e ela apenas revirou os olhos. Em seguida, ela franziu o rosto e disse que era apenas uma bobagem. Ela lhe disse para se preparar para sair, pois estava ocupada, e ele perguntou para onde ela estava indo. Ela abriu o armário onde estavam suas joias e disse que já tinha colocado tudo em ordem e por que ele estava fingindo não saber. Ele olhou para os pergaminhos com sua caligrafia e disse que estava genuinamente ajudando-a, e ela revirou os olhos e disse que não estava. Ela estava olhando para suas joias e conversando com ele. Ele a estava observando o tempo todo e teve uma ideia. Ela estava procurando por algo há muito tempo e agora finalmente o encontrou e o retirou para examiná-lo. Ela jogou roupas nele e pediu que ele as vestisse, mas ele só as pegou. Ela jogou a capa sobre si mesma, virou-se para ele e disse que já era hora de ir embora. Ela não ia lá há algum tempo e começou a tatear a parede em busca de uma entrada secreta. Na passagem, o disfarce está enfraquecendo. Ele precisa chegar à entrada nobre para obter o status falso. Ela encontrou a entrada e a parede começou a formar a porta de que precisavam. Ele ficou maravilhado com o que viu e apenas pensou. Ele estava olhando para a entrada e ela percebeu que ele estava parado ali e disse-lhe para entrar. Eles caminharam na escuridão total, conversando um com o outro até chegarem ao seu destino. Ele olhou para a garota que havia lhe contado sobre a joia de pedra. A garota acrescentou que, se você abrir a porta sem erros, não haverá problemas. Mas se você cometer um erro pelo menos uma vez, a porta não aparecerá. Depois de um momento, uma escada que levava ao andar de cima apareceu na frente deles. O cara ficou pasmo com o que viu e simplesmente tirou o capuz para ver tudo. As escadas eram muito grandes e não dava para ver o final delas. Ela disse que há muitas pessoas com muito dinheiro entre aquelas que tremem diante de tal perigo. A garota tirou a pedra e ela brilhou, e o brilho mostrou seu rosto. Ele a observou, e depois de dizer que o caminho poderia não ser seguro, percebeu que provavelmente havia armadilhas aqui. Ela deu um tapinha na mão dele e disse que ele era inteligente, e o cara olhou para ela sem entender. A garota me disse que a escada foi feita com magia e imaginação, e ela mudou a cor apenas da escada real, o resto é ilusão. Ela se virou para o rapaz e lhe disse que se ele pisasse com o pé errado, morreria. Um rapaz se aproximou dela e uma pedra iluminou o caminho deles. Mas ela imediatamente avisou que não poderia remover completamente essa armadilha. Isso significa que, para evitar a armadilha, você mesmo precisa passar por ela. Ela pegou a mão do rapaz, colocou o braço em volta dela e disse a ele para se esforçar mais esta noite. A moça também o abraçou, deu-lhe uma ordem e disse-lhe para correr como um cãozinho. Heimdall olhou para as escadas com uma expressão vazia, enquanto Syrinx sorriu. Ela havia aprendido sobre esse caminho por meio de seu quarto paciente, que era um cavaleiro de elite pouco inspirador. Hoje era a segunda vez que ela caminhava por esse caminho. Na primeira vez, ela havia pendurado a corda, e agora decidiu subir diretamente. A garota sorriu e lembrou-se do tempo que gastou para subir na corda naquela ocasião e do fato de que ficou dolorida por 10 dias.
É claro que Syrinx pode voar graças ao poder da pedra preciosa, mas voar é sempre um fardo para ela. Ela percebeu sua mão e apontou com o dedo para onde ela e o namorado precisavam chegar. Ele estava examinando as escadas com muito cuidado, e a garota estava falando sobre uma armadilha. Ele puxou a garota contra si e percebeu qual era o problema, mas não percebeu o que já estava fazendo. Heimdall deu um passo em direção a Syrinx e a pegou em seus braços. A garota ficou chocada e não entendeu o que ele estava fazendo, mas o rapaz disse que era mais conveniente. Ela ficou enojada com a risada dele, e ele começou a rir ainda mais para irritá-la. O cara olhou para ela com um sorriso louco e disse que essa era uma situação em que a vida dela dependia dele. Ele começou a subir as escadas muito rapidamente, o que fez com que ela se pressionasse mais contra ele. Ela olhou para trás para ver onde ele estaria pisando e ficou impressionada com sua força. O sujeito estava quase voando em vez de correr, e a garota não conseguia acreditar no que via, e o comparou a Calábria. Ela não entendia de onde ele tirava tanto poder e tinha medo de imaginar o que aconteceria em seguida. Esse homem, no meio do romance, vai dominar o poder de um meio-demônio e superar as capacidades humanas. O rapaz estava segurando a garota e ela estava apenas vagando em seus pensamentos. Mas ela foi atingida pelo fato de ele ter parado, suspeitou imediatamente de algo errado e decidiu avisá-lo. Ela se afastou dele e ficou com raiva por estar passando por isso com agonia e ele ter lidado com isso tão facilmente. Ela olhou para o homem novamente e não entendeu por que eles ainda estavam de pé. E Heimdall se inclinou para trás para cair no abismo sem fim, e Syrinx começou a gritar. Ela queria se soltar para que ele caísse sozinho, mas ele a segurava com muita força. Ele se inclinou para ela e perguntou se ela havia chamado por ele, e a moça ficou muito brava. A garota virou a cabeça e percebeu que eles ainda estavam de pé, não voando, e que ele estava apenas observando-a. O cara riu e perguntou se ela achava que eles iam cair, e ela olhou para ele com raiva. Heimdall confessou que queria olhar para o medo dela de uma vez por todas, e ela suspirou pesadamente. Ele olhou para ela e sorriu, e a garota percebeu que ele era um aliado sem esperança. A garota disse que era só para ela e que ele não estava envolvido. Ela começou a se contorcer novamente e a pedir que ele a soltasse, mas ele apenas a segurou. O cara se cansou dos tremores dela, colocou-a no chão e eles andaram sozinhos. Ele decidiu irritá-la um pouco mais, então a abraçou por trás e perguntou aonde ela estava indo, e ela apenas se segurou para não bater nele. Heimdall se inclinou em seu rosto e disse que, se ela já acreditava nele, deveria sempre acreditar. Ela desviou o olhar, e o cara disse que já era bom o suficiente para manter sua promessa. Ela desviou o olhar, e o cara disse que ele já era bom o suficiente para manter sua promessa. E ela se lembrou de que essa frase do irmão morto de Heimdall, se ele começasse a falar sobre isso, ele realmente a reteria. O rapaz a pegou nos braços novamente e dessa vez a garota não disse nada, apenas se entregou a ele com calma. E ele correu para a frente novamente, tão rápido que a garota não teve tempo de olhar para o que ele estava pisando. Ele já estava olhando em volta, e a garota não conseguia acreditar como ele havia percorrido uma distância tão grande em um instante. O cara a colocou no chão, e Syrinx bateu no peito dele com força. A moça lhe deu um tapinha nas costas, o rapaz insinuou em outros lugares. Ela mudou de expressão e disse para ele não falar besteira, mas ele apenas sorriu. A garota o afastou e ele perguntou por quê, já que o rosto dele era o tipo dela. Ela foi até a porta e apontou o dedo para ele, dizendo que o lado curto era o seu preferido. Heimdall sorriu e disse que se comparar a esse homem era nojento. Ela olhou para ele e disse brevemente que o entendia. A garota abriu a porta, que estava vazia, e havia um rapaz atrás dela. Eles seguiram em frente, e Syrinx lhe mostrou o caminho e se afastou em pensamento. Chegaram a outra porta e ela abriu a porta, que rangeu muito alto. Ele olhou para frente, atrás dela, e seu olhar era muito severo. A distante e alta parede negra era como um palácio imperial, e o espaço ao redor era de proporções grandiosas. A garota jogou o capuz sobre si mesma e se virou para o garoto. Eles estavam dentro das muralhas do castelo. Ele também jogou o capuz sobre si mesmo, e a garota perguntou se ele estava gostando da cidade subterrânea. Havia muitas pessoas no local e muito barulho. O rapaz começou a examinar tudo e disse que era incrivelmente relaxante. Ela ajustou o capuz e disse que não havia tempo para dar uma olhada. A estrada que leva ao edifício central, o principal para o leilão do conjunto, consiste em trilhas de pátio, e nós pegamos a mais precária delas. Eles estavam caminhando, e os vendedores gritavam que estavam vendendo sem medo algum da lei.
Havia roubos, espancamentos, e tudo isso era normal na região. Ele não tinha certeza se essa era a estrada para o leilão, mas estava indo bem. Cada uma tinha suas peculiaridades, mas, exatamente o oposto, essa seria a estrada azul. Syrinx olhou tudo com um sorriso e começou a lhe contar tudo. Ela me contou tudo, e o cara estava apenas seguindo-a, mas depois que ela disse isso, ele parou. O cara não entendeu o que ela quis dizer e perguntou como ele sabia bem. Ela percebeu que estava em apuros e decidiu sair da situação. A garota estava girando o máximo que podia e quase enlouqueceu porque quase se meteu em confusão. Ela percebeu que ele era extremamente sensível a palavras como Duque e Sangue Azul. Ele continuava atrás da garota e olhava para as costas dela, enquanto Syrinx avançava lentamente e tentava recobrar o juízo. Felizmente, o rapaz a seguiu sem mais delongas, e eles chegaram ao local do evento. Syrinx e Heimdall caminharam calmamente até o local e entraram no prédio. Eles finalmente chegaram à tarefa do leilão. A Syrinx foi abordada e perguntou para onde estavam indo, mas ela simplesmente levantou a mão e eles foram acompanhados até o 3º andar. Ela jogou uma sacola de dinheiro para eles e disse que talvez eles não a vissem sair. O homem abriu uma bolsa contendo joias e dinheiro. Ele decidiu mostrar o caminho e apontou com a mão para onde eles precisavam ir. Ela perguntou ao rapaz se ele achava que estavam sendo seguidos. Ele tirou o capuz e disse que eles estavam muito longe para serem vistos. Ela pegou a gema e recitou o feitiço. A pedra se ergueu e brilhou, e ela disse que se ele usasse o poder por 3 minutos, não poderia ser detectado. Ela pegou uma indrodite, um tipo de granada que mesmo entre elas é melanita. O rapaz estava visivelmente nervoso e olhou para a garota que estava conjurando. Ele olhou para o lado e seus sósias apareceram na frente dele e olhou para eles. Ela acenou para eles e seus sósias foram para o 3º andar para se sentar. A garota ia evitar mostrar suas habilidades o máximo possível, mas não havia nada a ser feito. Heimdall se voltou para ela e perguntou se estava tudo bem agora. Ela disse que o leilão não pergunta sobre identidades e pediu a Heimdall que ouvisse com atenção. Ela é uma condessa inocente, e ele é seu escravo e cavaleiro. Heimdall acenou com a cabeça, sinalizando que havia entendido, e Syrinx lançou uma segunda pedra. A garota leu o feitiço e a pedra começou a conjurar. Ele cobriu o rosto com a mão contra o brilho claro da joia. Depois de tudo isso, eles entraram em uma sala onde tudo era muito claro e rico, e todas as pessoas estavam mascaradas. Havia muitas pessoas circulando, muitas delas reconhecíveis por sua figura ou voz. A colossal masmorra de 8 andares é tão grande que o leilão não interfere nela. A moça e o rapaz passaram juntos pelo tapete vermelho e ficaram calados. Eles pararam na porta, que estava coberta por cortinas vermelhas. Ele disse que estava curioso antes de entrar. Eles passaram pela porta como pessoas completamente diferentes, mas Heimdall ainda não conseguia se acostumar com sua nova aparência. O cara não entendeu onde ela conseguiu a pedra que poderia mudar a aparência deles. Ela se virou para ele e disse que ele estava certo sobre os conhecidos que gentilmente o venderam para ela. A garota foi até o espelho, olhando para a aparência que seu odiado ex-noivo havia lhe dado. E a aparência de Heimdall pertence a seu irmão mais novo. Ela se aproximou do rapaz e olhou para ele, que ainda não tinha percebido o que ela queria. A garota se virou, segurou a pedra na mão e sorriu muito satisfeita. Assim que entraram na sala, uma campainha tocou. Havia 2 cores diferentes de cordas penduradas na porta e outra para assuntos muito urgentes. Assim que entraram na sala, foram imediatamente cumprimentados. Imediatamente perguntaram a eles o que estavam fazendo. Ela sorriu, sentou-se à mesa e olhou para eles com muita seriedade. A Syrinx bateu o pé e disse que tinha vindo para vender uma herança. Ela veio para resolver um incômodo aqui. A garota sorriu maliciosamente, pensando que aquela seria a oferta matadora da noite. Ela ficou indignada com essa aproximação com os nobres, pois eles nem sequer lhe ofereceram chá. Ele decidiu se comportar mal e começou a gritar do outro lado da sala sobre a falta de educação deles. O homem se curvou diante dela e pediu desculpas, e a garota sorriu e manteve o olhar fixo neles. O homem olhou para ela com seus olhos vermelhos e furiosos, e ela percebeu tudo de uma vez. Que se ela não pegasse a coisa errada, ele simplesmente a mataria.